Olá, futuro servidor! Iniciamos agora mais uma sessão de inteligência tática aqui no FocaCast. A nossa diretriz principal na Foca é equipar você com previsibilidade e estratégia de ponta para enfrentar qualquer edital. No episódio de hoje, vamos direcionar toda a nossa capacidade analítica para a banca Passaporte PDH. Se essa é a instituição que assina o seu próximo certame, redobre a atenção a partir deste exato momento. Nosso objetivo agora é dissecar o DNA das questões, expor os padrões de pegadinhas dos examinadores e construir um roteiro à prova de falhas para o seu sucesso inquestionável no dia da prova. E a base material que vai sustentar essa nossa análise de hoje, né, ela repousa naqueles documentos que a gente acabou de extrair sobre o certame de 2026 da Prefeitura de Nova Chavantina, lá no Mato Grosso. Exato, Nova Chavantina. Isso. E assim, o que a gente tem em mãos não é só uma listinha de vagas, sabe? A gente está operando aqui com as matrizes dos grandes ecossistemas de preparação. Uhum. Os dados, eles já revelam o escopo de cargos, toda aquela infraestrutura de materiais didáticos que já está posicionada no mercado, tudo isso para enfrentar a Passaporte PDH, que, bom, é uma banca que carrega muito forte essa marca de seleção e desenvolvimento humano, né? Com certeza. E vamos destrinchar essa primeira camada de oportunidades que a gente mapeou para Nova Chavantina. Vamos. Porque, olha, a diversidade de cargos oferece uma visão muito clara de como essa banca opera na prática. Tem uma estrutura aqui que, para mim, lembra o trabalho de um arquiteto de cidade, sabe? Ah, sim, entendi. Como assim, exatamente? Pensa na composição, os documentos eles destacam vagas para assistente social, engenheiro civil, analista de logística e analista de fiscalização tributário. Nossa, um leque bem amplo. Pois é um ecossistema completo, né? A banca, ela precisa avaliar desde a mente que planeja a infraestrutura física ali, o engenheiro, passando por quem vai organizar todo o fluxo da cadeia de recursos da prefeitura, até chegar no profissional que, no fim das contas, garante a arrecadação, né? A saúde financeira do município. Essa metáfora do arquiteto, ela ilustra super bem o tamanho do desafio da banca. Porque elaborar questões para perfis tão distintos... Exige muito. Demais. Exige um padrão metodológico que seja muito sólido. Quem está nos ouvindo e vai disputar uma dessas vagas, precisa entender logo de cara o mecanismo por trás de bancas municipais. Sim, porque não dá para estudar igual estuda para banca grande, né? Exatamente. O mercado de concursos tem aquelas gigantes, sabe? FGV, VUNESP, Sebrasp. Aquelas que todo mundo já conhece as manhas. Pois é, elas dominam o imaginário de quem estuda. Mas o erro fatal, o erro clássico, é o pessoal tentar aplicar a mesmíssima mecânica de estudo dessas gigantes numa banca com o perfil da Passaporte PDH. Espera, isso levanta uma questão essencial sobre o comportamento da galera que estuda. A gente sabe que muitos concorrentes passam anos, moldando o cérebro para enfrentar essas provas de bancas imensas, né? Resolvendo questão com texto enorme. Exato. Aqueles estudos de caso longuíssimos da FGV ou aquele julgamento de itens do Sebrasp que exige uma doutrina super pesada. Certo, errado. Interpretativo, né? Isso. Aí, quando esse mesmo concorrente senta para fazer uma prova municipal, focada em desenvolvimento humano, seleção mais direta, o que acontece na cabeça da pessoa? Olha, ocorre um verdadeiro curto-circuito tático. Curto-circuito. O candidato que foi treinado para essas bancas que cobram abstração, interpretação super profunda, ele cria o hábito de procurar chifre em cabeça de cavalo, sabe? Ele fica procurando armadilha filosófica em cada alternativa. Nossa, é verdade. Fica lendo entre linhas onde não tem. Exato! Só que bancas com DNA da Passaporte PDH, elas não operam na subjetividade. O mecanismo delas é diametralmente oposto ao da FGV, por exemplo. Ou seja, zero doutrina pesada. Zero. O campo de batalha aqui não é a jurisprudência que foi debatida lá no Supremo Tribunal semana passada. É o que, então? É a letra fria da lei. São os prazos exatos, as alíquotas tributárias literais, aquelas normativas técnicas que ninguém gosta de ler. Mas, vem cá, por que a banca adota esse modelo tão engessado? Porque, pensa comigo, se a prova é puramente literal, um copia e cola do texto da lei, isso não tornaria a prova incrivelmente fácil e acabaria nivelando todo mundo por cima?
Essa é a ilusão que derruba os candidatos mais bem preparados teoricamente. Ilusão? Como assim? A literalidade, ela não tá lá para facilitar a vida do candidato de jeito nenhum. Ela é, na verdade, uma estratégia da própria banca para mitigar riscos jurídicos. Ah, entendi. Para evitar recurso? Perfeito. Pensa na engenharia financeira de fazer um concurso municipal. Uma única questão anulada por dupla interpretação Gera recurso pra caramba. gera recurso, atrasa o cronograma, onera a prefeitura e pode até, judicializar o certame inteiro. Nossa, o que é um pesadelo para qualquer prefeito. É um pesadelo total. Então, para evitar esse desgaste, o examinador da Passaporte PDH, ele cria alternativas que são inquestionáveis juridicamente. Tá, e como eles fazem isso na prática? Vamos pegar uma daquelas 4 disciplinas pesadas que a gente vai analisar hoje. Sei lá, direito tributário para o cargo de analista. Ótimo exemplo. Na prova de direito tributário, a alternativa correta vai ser a transcrição exata, palavra por palavra, do Código Tributário do município. Copia e cola mesmo? Copia e cola. Porque, assim, o candidato não tem como entrar com recurso contra um texto que foi literalmente puxado do decreto, sabe? Caramba, o que nos leva à verdadeira armadilha disso tudo. Exatamente. A pegadinha não tá na complexidade da teoria, mas numa alteração minúscula do texto, né? Sim, é uma alteração microscópica. O cara que vai prestar o concurso para analista de fiscalização tributária, ele pode até dominar toda a teoria geral do direito tributário nacional. O cara é um crânio em tributário. Isso, o cara sabe tudo. Mas aí a questão vai lá e cobra uma normativa local de Nova Chavantina. E o examinador altera sutilmente uma única palavra. Tipo, trocando um prazo. Exato. Ele pega o texto e troca a expressão prazo prescricional por prazo decadencial. Nossa, no meio de um parágrafo gigantesco. Sim, ou então a lei diz que um certo processo administrativo é revogável e a alternativa falsa afirma que ele é irrevogável. E aí o candidato que estuda por macete genérico cai. Cai bonito. O examinador, ele trabalha como um relojoeiro. Ali, sabe? Ele vai substituindo só a pecinha que altera o funcionamento da frase. Caramba, relojoeiro. É uma boa definição. Onde o decreto diz, tipo, a letra E, a alternativa errada vai dizer ou. Onde a lei estabelece um prazo de 15 dias úteis, a alternativa errada joga lá 15 dias corridos. E o candidato que foi treinado só pelas bancas interpretativas, ele lê aquilo voando, né? Voando. Ele lê a frase, percebe que o conceito geral faz sentido na cabeça dele e marca a resposta como certa. Tropeçando numa palavra. Sim, tropeçando numa simplicidade absurda, porque ele simplesmente não prestou atenção naquela conjunção ou naquele adjetivo que invalida tudo. Cara, o desdobramento prático disso é que aquela preparação genérica de cursinho que atira para todo lado se torna inútil para passaporte PDH. Totalmente inútil. Se a gente analisar o outro cargo dos documentos, tipo o analista de logística, a lógica deve ser idêntica, né? Para nossa segunda disciplina de análise profunda aqui, conhecimentos específicos e técnicos, tipo administração e logística. Tá, e como eles cobram isso? A prova, ela não vai pedir uma dissertação sobre os impactos globais na cadeia de suprimentos pós-pandemia. Não é FGV. Não é, eles vão exigir a definição literal, tipo, o que é a curva BC. Mas a definição exata segundo aquele manual técnico padrão que foi listado lá no anexo do edital. Nossa, então se o autor do manual usa uma palavra específica para definir o item A da curva BC, o candidato tem que saber essa palavra. Essa palavra. Se ele marcar um sinônimo perfeito que não estava no livro, corre o risco de ser a alternativa incorreta. E toda essa infraestrutura financeira e administrativa do município que a gente discutiu agora, ela serve de fundação para sustentar algo muito maior. Com certeza. O que nos leva, a uma transição bem natural para a segunda grande área revelada por esses documentos, que é a expansão massiva do quadro da saúde de Nova Chavantina. O volume de cargos para a área da saúde lá é um indicativo muito claro de que está rolando uma reestruturação profunda. Sim, é vaga pra caramba. O escopo que a gente extraiu dos catálogos, ele abrange de tudo. Tem enfermeiro, educador físico, fonoaudiólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional. Fora a área médica, né?
Sim, além de uma trinca médica super rigorosa. Eles estão pedindo médico generalista, médico do trabalho e médico cirurgião geral. É muita gente. E quando o município recruta tantos especialistas de uma vez só, o peso da prova de conhecimentos específicos, nossa, deve sofrer uma inflação dramática, né? Uma inflação absurda. E aí surge um atrito muito, muito fascinante entre a vida real desses profissionais e o que está no papel da prova. Como assim atrito? Pensa bem na prática clínica ali do dia a dia, um cirurgião ou um enfermeiro, eles tomam decisões baseadas na intuição, na repetição. Naquela memória muscular clínica, né? O cara bate o olho e já sabe o que fazer. Exato. Eles agem muito rápido para resolver o problema do paciente. Só que a prova da passaporte PDH não avalia a capacidade de salvar vidas no plantão. Definitivamente não. Ela vai exigir uma memória puramente burocrática, uma memória acadêmica. Então, o profissional tem que meio que desligar o instinto clínico e ligar um modo de retenção de dados legislativos na hora da prova. Perfeito, tem que desligar o instinto clínico. E esse choque entre a prática e a teoria burocrática, ele atinge o ápice na nossa terceira disciplina de análise profunda, Que imagino que seja o terror da área da saúde. a famosa legislação do SUS. Nossa, o SUS derruba muita gente boa, né? Derruba demais. O candidato da área médica, muitas vezes, ele negligencia o estudo das normativas do SUS, porque ele acha que a vivência diária dele no postinho ou no hospital já garante a aprovação. Ah, o cara pensa, eu trabalho no SUS todo dia, eu sei como funciona. Pois é, mas a engenharia das questões da passaporte PDH sobre esse tema é implacável. O examinador, ele não quer saber se o médico concorda com os princípios filosóficos da universalidade e da equidade. Ele quer os números, né? Ele quer a memorização cirúrgica. Ele vai testar se o candidato sabe de cor a composição exata dos conselhos de saúde. Quantos por cento de usuário, quantos por cento de gestor? Exatamente, as porcentagens exatas de repasse de verbas entre os entes federativos. O município passa quanto, o estado passa quanto. Caramba, e com base nas diretrizes de 2026? Isso, diretrizes literais e atualizadas. A alternativa correta vai ser o texto engessado da diretriz. E as alternativas incorretas? Bom, elas provavelmente vão fazer uma salada mista com as competências. Misturando o que é dever do município com o que é dever do Estado. Bingo! A alternativa errada vai dizer que compete à direção municipal do SUS formular a política de medicamentos, quando, na verdade, isso é competência da direção nacional. Mas para um médico cansado que lê rápido, parece tudo SUS, né? Parece tudo SUS, parece tudo correto. É nesse cenário que aquele candidato altamente qualificado, que tem pós-graduação, mestrado, atende dezenas de pacientes, Vê a nota derreter. vê a nota derreter na planilha. E, pior ainda, tem uma segunda camada de dificuldade para esse perfil de candidato técnico. Mais uma. Sim, porque a gente falou da legislação, certo? Mas existe uma disciplina que, olha, não perdoa quem foca só em manuais médicos e leis municipais. O pessoal da saúde às vezes esquece da base. E por falar em base, e não cair nessas armadilhas todas que a gente está revelando, acho que é o momento ideal para dar um recado tático para o pessoal que está ouvindo. Com certeza, não dá para ir para a prova cego. Não mesmo. Pessoal, quem quer se preparar de verdade para passaporte PDH e não quer escorregar nessas pegadinhas literais que a gente está dissecando aqui, vocês precisam de métricas reais. E como faz isso? Entre em contato com a equipe da Foca pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição do episódio, bem facinho. Só clicar lá, chamar a equipe e solicitar o acervo de provas da Banca Passaporte PDH. É simples assim. Pede as provas pelo WhatsApp para vocês entenderem na prática como esse examinador respira. Analisar o histórico de provas é o alicerce de qualquer preparação de alta performance, né? Fundamental, não tem como fugir. E voltando para aquela disciplina que você falou, que não perdoa a galera técnica, qual seria? A nossa quarta disciplina de análise profunda, a língua portuguesa. E o calcanhar de Aquiles de muita gente. De quase todo mundo, né? Em seleções municipais focadas nesses cargos técnicos e de saúde, o português atua como um divisor de águas absoluto. Mas por que pesa tanto para a área da saúde? Pensa na rotina.
O profissional da saúde passa anos, tipo, lendo prontuário rabiscado, artigo científico direto ao ponto, bula de medicamento. É uma leitura utilitária, né? Sim, uma leitura instrumental. Ela é voltada só para a extração rápida de informações. O médico não está fazendo análise sintática do prontuário do paciente. Com certeza não, ele só quer saber o sintoma e a dosagem. Exato. E aí, quando esse mesmo profissional se depara com a prova de português elaborada por uma banca que é literal e direta, o abismo cognitivo se revela. E como é que a Passaporte PDH constrói esse abismo na prova de português? Porque assim, não me parece que eles vão cobrar a interpretação de poema parnasiano ou pedir alguma abstração literária profunda de um enfermeiro. Não, não vão. O foco deles é muito mais estrutural e mecânico. A armadilha ela reside na morfologia e na sintaxe puras. Tá, gramática pesada. Gramática normativa explorando o português coloquial. O examinador ele elabora as questões em cima de colocação pronominal, uso da crase, concordância nominal, regência verbal. Regência verbal é onde o pessoal escorrega feio. Muito feio. A mecânica da pegadinha é desenhada de um jeito muito metódico, sabe? A alternativa incorreta é escrita para soar perfeitamente bem aos ouvidos. Ah, então ela simula como a gente fala no dia a dia. Exatamente. Quando o candidato lê aquela alternativa, a fluidez convence ele de que a estrutura está correta. Mas, na realidade, se você for pegar a gramática fria, a frase fere violentamente a norma culta. Você tem um exemplo prático de como eles fariam isso? Tenho, claro. Imagine uma questão cobrando a regência do verbo assistir no sentido de ver. Clássica. Clássica. A frase falada no dia a dia é eu assisti o filme, sem preposição nenhuma. Soa natural, né? Supernatural. Todo mundo fala assim. Todo mundo. Aí a banca coloca na alternativa errada, o médico assistiu o procedimento cirúrgico. Nossa, passa batido fácil? Passa muito batido, porque o verbo assistir, no sentido de presenciar, exige a preposição a. O correto é assistir ao procedimento. E o candidato que não treinou marca a errada com convicção. Sim, ele não nota que falta a preposição porque na linguagem falada ninguém usa. O candidato marca pelo ouvido achando que está fluido e perde pontos valiosíssimos, despencando lá para baixo na lista de classificados. Isso reforça demais o quão inegociável é o entendimento das regras do jogo, né? Dominar a profissão não é, de forma alguma, sinônimo de dominar a prova. Não mesmo. E olha, para não jogar às cegas contra uma banca que pune qualquer desvio, a estratégia tem que ser embasada. E aí entra um ponto crucial que os documentos trouxeram. A questão da concorrência, né? Sim, a urgência tática de tudo isso que a gente falou se multiplica quando a gente observa o cenário que se formou ao redor desse certame de Nova Chavantina. É assustador, na verdade. Os documentos revelam que a banca Passaporte PDH já está absolutamente mapeada no radar dos maiores conglomerados de preparação do país. Isso é um divisor de águas. Muda o jogo completamente porque a infraestrutura de estudos que apareceu nas fontes mostra que plataformas tipo o Guru dos Concursos já estão com um maquinário operando em capacidade máxima para esse concurso. Eles não perdem tempo. Não perdem. Tem apostilas super atualizadas para 2026, desenhadas especificamente para todos esses cargos que a gente dissecou aqui. E tem mais, né? Tem. O Gran Cursos Online também lista Passaporte PDH oficialmente lá naquele painel robusto de bancas examinadoras deles. E quando o ecossistema nacional inteiro olha para um edital municipal desse jeito, sabe o que isso sinaliza para quem está lá na trincheira estudando? Pressão total. Sinaliza que a régua de corte vai entrar em órbita. Vai subir absurdamente. Acaba aquela ilusão de, vou fazer a provinha da prefeitura e passar. Exato. A presença de gigantes comerciais da preparação em torno de um concurso dissolve aquela ideia romântica de que basta ler um pouco as leis e tá tudo certo. Porque a concorrência vai chegar armada até os dentes. Vai chegar municiada com materiais filtrados, atualizados, focados na banca. O candidato que tentar improvisar, sabe, estudando por aquele resumo genérico que ele baixou na internet de graça em 2020, Isso aí já era. já está matematicamente eliminado.
A pressão estrutural que esses ecossistemas geram exige da gente, exige dos candidatos um plano de ação tático. E de execução imediata. Imediata, totalmente focado em anular esse DNA literal da banca. Tá. Então vamos para o que interessa. Como a gente constrói esse plano de ação à prova de falhas? A gente precisa meio que traduzir essa pressão numa rotina que blinde o candidato, certo? Certo. O primeiro pilar desse nosso plano de ação tem que ser o mapeamento exaustivo do edital sob uma ótica muito específica. A ótica cronológica. Cronológica? Como assim? A data das leis. Exatamente. Como a gente está lidando com o certame que está projetado para 2026, o candidato tem que assumir que o examinador vai focar vorazmente nas legislações mais recentes. Ah, claro. Porque a banca quer testar quem está atualizado. Bancas com esse perfil literal adoram, mas adoram mesmo, cobrar as alterações de leis que ocorreram poucos meses antes da publicação do edital. É a pegadinha temporal, né? Isso. Se o estudo do cara for feito por uma apostila de 2 anos atrás, a alternativa incorreta da questão vai trazer exatamente o texto da lei antiga. E o candidato vai olhar e falar, nossa, eu li exatamente isso hoje de manhã. Sim, ele vai marcar a alternativa com convicção absoluta, sorrindo, e vai cair direto na pegadinha temporal da banca. A atualização contínua, então, é a única defesa para o primeiro pilar. A única. Mas além dessa precisão do tempo, tem a questão do impacto de cada disciplina na prova, né? Como que o candidato lida com aquela simetria de pontos que a banca inevitavelmente vai criar? E aí a gente entra no segundo pilar. Alocação de tempo baseada em peso e impacto. Matemática de risco. Perfeito. Tomando como exemplo de novo o analista de fiscalização tributária ou até o engenheiro civil, é necessário que o candidato analise cirurgicamente como o edital distribui os pontos. Porque nem toda questão vale a mesma coisa. De jeito nenhum. Frequentemente na Passaporte PDH, uma questão de conhecimentos específico possui peso 2, às vezes peso 3. Enquanto que a questão de conhecimentos gerais, tipo uma lei orgânica básica, tem peso 1. Então não dá para estudar tudo igual. Não. O plano de estudos não pode dedicar mesmo volume de horas de segunda a sexta para todas as matérias. Tem que ter essa matemática de risco que você falou. Priorizando a retenção literal dos temas de maior peso. Isso. Mas atenção, sem abandonar a gramática normativa. Porque como a gente viu lá no exemplo do verbo assistir, a prova de português funciona como uma guilhotina. Ela corta a cabeça da galera nas disciplinas básicas. Não adianta gabaritar tributário e zerar português. Jamais. E isso nos traz para o terceiro pilar do nosso plano, que é onde eu acho que a maioria realmente escorrega na casca de banana. A execução e o modelo de treinamento. Ao momento de fazer as questões... Sim, a gente já alertou bastante sobre aquele perigo de se contaminar estudando por métodos de bancas gigantes tipo o FGV. Então, como deve ser a resolução de questões na prática, no dia a dia de quem vai encarar a Passaporte PDH? O treinamento diário, ele deve focar no que eu chamo de desintoxicação cognitiva. Desintoxicação, gostei do termo. A resolução exaustiva de questões, ela precisa espelhar a linguagem direta e objetiva da Passaporte PDH. O cérebro da pessoa tem que ser treinado para buscar resposta no nível da superfície textual. Superfície textual, nada de ler entre linhas. Nada. Tem que fugir completamente daquela tentação de interpretar além do que está escrito ali. O plano de ação exige que a pessoa resolva baterias massivas de exercícios específicos de bancas menores. Tipo bancas literalmente irmãs da Passaporte, se não tiver tantas questões dela. E clássica. O concorrente, ele precisa olhar para a oração e não refletir sobre a beleza do texto. Ele tem que imediatamente identificar o sujeito. Achar o objeto direto. Isso. Escaneando a frase, igual um robô, em busca de um erro de concordância grosseiro que está ali disfarçado no meio de uma construção longa. É um trabalho de escaneamento visual, não de reflexão poética. Escaneamento total. O candidato, ele tem que agir quase como se fosse o corretor automático do Word, sabe? Identificando onde a banca trocou uma palavra no plural por uma no singular no meio daquele parágrafo denso e chato. É bem por aí. E olha, o mesmíssimo rigor se aplica ao direito, se aplica à área da saúde. O plano de ação, no fundo, ele é um tremendo exercício de humildade e de disciplina metódica.
Humildade porque o cara tem que aceitar as regras do jogo. Exato, não adianta brigar com a banca, entrar com recurso pedindo questões mais inteligentes ou aprofundadas, reclamando que a prova foi mal formulada porque é só decoreba. A banca não liga. Não liga. Se a regra do jogo para a nova Chavantina é a letra fria da lei, o candidato tem que entregar a letra fria da lei. E repetir o processo de leitura e memorização até que essa literalidade se torne uma segunda natureza para ele, né? Uma segunda natureza. Essa capacidade de se adaptar, de mudar a chave, é a marca registrada dos candidatos que são aprovados nesses certames. Sem dúvida. Quando a pessoa utiliza materiais desenhados para esse nível específico de precisão. Aliado àquele plano de estudos de pesos que a gente montou. Isso. E focando na resolução espelhada de questões literais, aí sim ela constrói uma verdadeira muralha defensiva ao redor dela. Ela fica imbatível. Bom, fazendo um sobrevoo tático sobre todo esse nosso mapeamento profundo de hoje, eu acho que o cenário fica muito, muito claro para quem nos ouve. Fica transparente. A Prefeitura de Nova Chavantina e a Passaporte, o PDH, eles estão, sem dúvida, estruturando um certame pesadíssimo para 2026. A gente mapeou aqui as oportunidades que formam a espinha dorsal administrativa, lá com os engenheiros e os analistas, e detalhamos bastante também a expansão maciça desse ecossistema de saúde, que é gigante. Muito grande mesmo. A gente aprofundou também no funcionamento mecânico da prova, provando por A mais B que a banca foge daquelas abstrações interpretativas. Eles cobram a literalidade como forma de blindagem jurídica para evitar qualquer anulação. Blindagem total. E, por fim, a gente compreendeu que o monitoramento desse concurso pelos grandes conglomerados, tipo Guru dos Concursos, Gran Cursos, eleva o nível da concorrência ao extremo, o que torna inegociável a criação do plano de ação pautado naquelas três frentes, né? Precisão cronológica das leis, gramática pura e treinamento de questões diretas. Nossa, a sistematização que você fez agora foi perfeita, super precisa. Mas sabe, para encerrar essa nossa sessão analítica de hoje, eu queria trazer uma provocação. Opa, adoro provocações estratégicas. Manda. Uma provocação para aqueles que não apenas estão aí prestando concursos, mas que tentam antecipar os movimentos do próprio Estado. Uma visão além desse edital de 2026, então. Sim, para pensar no futuro. Porque a gente analisou detalhadamente uma prova que hoje é ancorada em legislações estáticas, manuais técnicos de papel e protocolos burocráticos tradicionais, certo? Certo. No entanto, observem a velocidade absurda da digitalização dos serviços públicos. E também a introdução super pesada de ferramentas de inteligência artificial dentro da gestão municipal. As prefeituras estão se modernizando muito rápido. Então, pensem no impacto de um prontuário eletrônico unificado no SUS, alterando toda a rotina de tomada de decisão do médico num postinho. Ou então, numa malha fina fiscal completamente automatizada por IA, transformando o trabalho diário daquele analista tributário. Nossa, verdade, o trabalho braçal de conferir lei vai sumir. Pois é. E aí a reflexão que fica é a seguinte: como essas tecnologias de ponta vão alterar, nos próximos 5 ou 10 anos, a própria engenharia de bancas como a Passaporte PDH? Caramba, excelente ponto. Estaremos a gente caminhando para um cenário onde a cobrança literal de um decreto perca totalmente o sentido, sendo talvez substituída pela capacidade do candidato de, interpretar e auditar os algoritmos de gestão pública. É uma mudança de paradigma estrutural enorme. Enorme, e que já começa a se desenhar aí no horizonte da administração pública moderna. O decoreba não vai sustentar um servidor operando IA. Olha, é uma reflexão que força qualquer concorrente a manter o radar ligadíssimo para essas transformações da máquina pública. Afinal, é o lugar que eles desejam integrar, né? Exatamente. E, pessoal, para assegurar que a estratégia de curto e médio prazo de vocês contra a Passaporte PDH continue blindada, continue infalível, eu reforço aquela nossa instrução tática que é fundamental. Não vão para a guerra sem conhecer o campo. Não entrem nessa disputa sem o mapeamento correto do terreno. Acessem o link do WhatsApp da Foca, que está disponível aqui na descrição do episódio, e solicitem imediatamente o acervo de provas da banca. Ter o histórico real de questões nas mãos é, de longe, o movimento mais determinante da preparação de vocês. De longe. Por fim,
Se esta sessão de inteligência trouxe clareza e vantagens estratégicas reais para os seus estudos, curta este vídeo e siga a Foca. Estar conosco é garantir lugar na linha de frente para acompanhar as próximas dissecações de bancas e análises táticas de concursos abertos. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro estratégico.